Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Brendo Souza e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Manual dos Investidores. E no nosso vídeo de hoje, como está no nosso título, como está na nossa thumb, nós vamos conversar sobre 3 ótimos fundos imobiliários da nossa Bolsa de Valores, do nosso mercado financeiro, que você pode aí investir depois de um estudo, depois de uma análise, e se manter com esses ativos e segurar esses ativos para o futuro, para o longo prazo, segurando aí para a sua aposentadoria. Então aí ao longo do nosso vídeo nós vamos conversar sobre as principais características desses ativos, desses fundos imobiliários, conhecer um pouquinho mais sobre esses ativos, entender os fundamentos, alguns dos principais números sobre esses investimentos e o porquê que você pode manter, conseguiria manter esses ativos por um longo período de tempo. Então, dito tudo isso, eu já te peço para você se inscrever aqui no nosso canal, caso você não seja inscrito, ativar o sininho para você sempre ser notificado quando chegar conteúdo novo aqui no manual. E também te peço para você deixar um like nesse vídeo aqui e fica comigo até o final, que eu tenho certeza que vai ser um conteúdo bem interessante e bem importante para você. Então vamos lá para o nosso vídeo. Bom, como a gente comentou, o tema principal, o foco principal desse nosso vídeo aqui é exatamente conversar sobre 3 ótimos fundos imobiliários da nossa Bolsa de Valores para você aí investir, para você manter na sua carteira por um bom período de tempo, mantendo aí para o longo prazo, mantendo para sua aposentadoria. E explicando rapidamente para você que não conhece, os fundos de investimentos imobiliários ou simplesmente fundos imobiliários são ativos, são investimentos de renda variável, negociados lá na nossa Bolsa de Valores. E aí esses ativos, esses fundos de investimento, como o nome sugere, eles investem no setor imobiliário brasileiro, seja comprando ou construindo imóveis ou investindo em ativos ligados ali ao setor imobiliário brasileiro. E aí esses fundos de investimentos, eles reúnem ali um certo capital, um certo portfólio, com uma grande quantidade em dinheiro, e aí esse dinheiro vai para a mão de gestores profissionais, de administradores profissionais, pessoas ali com recursos, pessoas com gabarito, que entendem desse mercado imobiliário, e aí esses recursos vão ser ali aplicados nesse setor, como nós comentamos, na compra ou na construção de grandes imóveis. E aí esses fundos, eles vão montar uma carteira, vão montar um portfólio, com esses imóveis, vão arrendar esses imóveis, ou seja, vão alugar esses imóveis para inquilinos que estão interessados naqueles imóveis, naqueles ativos, e aí eles vão gerar uma receita todos os meses vindo ali dos aluguéis desses imóveis que estão ali no portfólio desse fundo de investimento. E aí esses fundos de investimento, eles vão ali disponibilizar uma fração, uma parte desses imóveis, uma parte desse portfólio, eles vão disponibilizar uma parte desse portfólio lá na nossa Bolsa de Valores, e nós investidores, por meio de uma corretora de investimentos, podemos ali acessar esse fundo de investimento, podemos comprar uma parte desse fundo de investimento por meio ali da Bolsa de Valores, por meio de uma corretora de investimentos. E aí quando nós compramos ali um pedaço desse portfólio de um fundo de investimento, nós investidores passamos ali a ser um dos donos, indiretamente, de todos os imóveis que estão presentes no portfólio daquele fundo de investimento. E como nós comentamos, todos os meses esses fundos ele tem as suas receitas vindas ali dos aluguéis, dos imóveis alugados, e aí os fundos eles pegam uma parte dessa receita, uma parte desses aluguéis e repassam para os seus investidores, repassam para os seus cotistas na forma ali de dividendos, na forma ali de proventos isentos de imposto de renda. Então essa aí é a principal característica dos fundos imobiliários, que possibilita o uso desse ativo como um investimento para o longo prazo, como um investimento para aposentadoria, porque ele é um ativo que paga dividendos todos os meses, paga proventos todos os meses, proventos isentos de imposto de renda. Então investir em fundos imobiliários, montar uma carteira com bons fundos imobiliários é uma ótima estratégia, é uma estratégia perfeita para você ali estruturar e montar uma renda passiva e mensal por meio dos seus investimentos. Então aí, conhecendo essas características, entendendo esses principais conceitos, esses principais pontos sobre os fundos imobiliários e principalmente conhecendo esse conceito da renda passiva que você consegue ali estruturar e formar por meio desses ativos, é que você passa ali a ter uma noção da importância, da relevância e da oportunidade, do potencial de investir nesse ativo e estruturar uma renda passiva mensal para o seu futuro, para a sua aposentadoria, por meio ali de uma carteira bem composta com bons fundos imobiliários para o médio e longo prazo. E aí, em cima desses conceitos, eu trouxe aqui para o nosso vídeo de hoje 3 bons exemplos, 3 ótimas opções de bons fundos imobiliários que você encontra lá na nossa Bolsa de Valores, dentro de uma gama de outros bons fundos, outras boas opções que você encontra, certo? Então, em cima disso, eu quero te dizer que isso aqui não é recomendação de compra ou de venda de nenhum desses ativos. O primeiro fundo, a primeira opção que eu quero te apresentar nesse nosso vídeo aqui, é um fundo bem conhecido, um fundo bem popular,
por ser uma ótima opção, por ser um ótimo ativo do nosso mercado financeiro. E eu estou falando exatamente do VISC11, um fundo de investimento aí que investe no setor de shopping center, ou seja, ele vai ali estruturar e montar uma carteira, um portfólio composto ali por vários shopping centers distribuídos ali por bons estados do nosso país. E aí, comentando rapidamente sobre alguns números do VISC11, ele tem sua cota hoje sendo negociado na casa ali dos R$110, um pouco mais de R$110, então é um fundo bem acessível para você investir. No último mês pagou cerca de 85 centavos em dividendo por cota, então para cada cota que você tivesse do VISC11, você como cotista, você como investidor, receberia 85 centavos em dividendo e tem um dividend yield, que é basicamente ali um indicador que mostra quanto que você vai receber em dividendo, dado ali ao valor investido que você tem naquele fundo. Então ele tem um dividend yield aí acumulado nos últimos 12 meses de mais de 10%, então é um ótimo fundo e um fundo que paga ótimos dividendos, ótimos proventos para o seu cotista. Falando um pouquinho agora sobre patrimônio e portfólio do VISC11, ele tem hoje no seu patrimônio um patrimônio líquido na casa de 3,7 bilhões de reais, então é um fundo bem robusto, um fundo bem seguro e bem sólido para você investir, e tem hoje no seu portfólio 25 imóveis, 25 ativos distribuídos em 14 estados do nosso país. Então aí VISC11 é um fundo que tem um excelente patrimônio, tem um portfólio bem robusto, bem diversificado, com uma boa quantidade de ativos, boa quantidade de imóveis distribuídos em bons estados do nosso país. Então, por essas características, por esses números, o VISC11 é a primeira opção de um primeiro bom fundo que eu quero te apresentar nesse nosso vídeo de hoje. E a segunda opção de um segundo bom fundo imobiliário que você precisa conhecer é exatamente o MXRF11. O MXRF11, que é um fundo de papel, ou seja, um fundo imobiliário que investe em ativos de renda fixa ligados ali ao setor imobiliário. Então aí o MXRF, ele tem a sua carteira hoje composta principalmente por CRIs, que são certificados recebíveis do setor imobiliário. Então é um fundo que investe em papéis de renda fixa, o que traz uma certa segurança, uma certa estabilidade a mais para esse ativo. E conversando um pouquinho sobre os números do MXRF, ele tem sua cota hoje sendo negociado na casa dos R$10, então é um fundo extremamente acessível para você começar a investir, para você aplicar uma certa quantia para iniciar os seus investimentos. Distribuiu no último mês 10 centavos em dividendo por cota e tem um dividend yield acumulado aí nos últimos 12 meses de mais de 12%. Então o MXRF é um fundo que paga ótimos dividendos, ótimos proventos para os seus investidores. E para finalizar, o patrimônio líquido do MXRF está na casa de 3,3 bilhões de reais, então também é um fundo bem robusto e bem sólido e bem seguro para você investir o seu dinheiro. Então, MXRF11, esse excelente fundo de papel da nossa bolsa, um dos fundos com a maior quantidade de cotistas do nosso mercado financeiro, é a segunda boa opção e o segundo bom fundo imobiliário que eu quero que você conheça nesse nosso vídeo de hoje. E a terceira opção, a terceira e última opção desse nosso vídeo de hoje, e na minha opinião, um dos melhores fundos da nossa bolsa de valores, um dos melhores fundos de investimento do mercado financeiro dos fundos imobiliários, é exatamente o HGLG11, um fundo aí do setor de galpões logísticos, ou seja, um fundo que vai investir nessa classe de ativos, um ótimo fundo aí da nossa bolsa de valores, na opinião de muitos especialistas, a melhor opção, o melhor fundo hoje do nosso mercado financeiro. O HGLG11 aí, como nós comentamos, é um fundo do setor de galpões logísticos, tem sua cota hoje sendo negociada na casa de R$160, então também é um fundo acessível para você começar a investir o seu dinheiro. No último mês pagou ali cerca de R$1,10 em dividendo, em provento por cota para o seu cotista, e tem um dividend acumulado aí nos últimos 12 meses de cerca de 10%, então também é um fundo que paga ótimos dividendos, paga bons proventos para os seus cotistas. Falando aí em patrimônio e em portfólio do HGLG11, ele tem um patrimônio líquido hoje na casa de 5,3 bilhões de reais, então é um fundo extremamente forte, extremamente sólido, extremamente robusto, com um ótimo patrimônio líquido. No seu portfólio hoje, ele tem 25 imóveis, 25 ativos, distribuídos em 4 bons estados do nosso país. Então aí o HGLG11 é esse fundo que é de um ótimo setor da nossa bolsa, como nós comentamos, é o do setor de galpões logísticos, um dos setores mais rentáveis, um dos setores mais lucrativos, com os melhores contratos para os fundos imobiliários. O HGLG também é um fundo com ótimos números, com ótimos fundamentos, com ótimos indicadores, tem um patrimônio bem forte e um portfólio bem robusto e bem diversificado em bons estados do nosso país. Então esse era o nosso tema principal desse nosso vídeo aqui, era exatamente te apresentar 3 ótimas opções de 3 bons fundos imobiliários da nossa bolsa de valores, do nosso mercado financeiro, que, como nós comentamos, existe aí outra gama de outras boas opções de bons fundos que você encontra
na nossa bolsa de valores, certo? E foi um vídeo também para a gente conversar um pouquinho sobre essa classe de ativos, essa classe dos fundos imobiliários, que, como nós comentamos, é uma ótima opção, é uma ótima alternativa aí para você investir para o médio e principalmente para o longo prazo, e principalmente para você que quer estruturar e montar uma renda passiva e mensal por meio dos seus investimentos. Então, no mais, é isso. Eu espero que você tenha gostado e principalmente entendido e compreendido tudo que nós abordamos, tudo que nós conversamos ao longo desse nosso vídeo de hoje. E, novamente, peço para você se inscrever aqui no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito, ativar o sininho para você sempre ser notificado quando chegar conteúdo novo aqui no manual. E te peço também para você deixar um like nesse vídeo aqui. E eu te vejo no próximo vídeo, te vejo na próxima semana. Valeu!